segunda e terceira carta do apóstolo João. Mais uma vez, reforçamos a nossa alegria em receber cada um de vocês aqui conosco nessa noite, que Deus possa falar aos nossos corações, que Ele possa se alegrar do culto que nós prestamos a Ele, que Ele possa manifestar sua graça e seu favor na nossa vida. Segunda carta do apóstolo João e a terceira carta. Este é o mesmo João que o pastor Lutero pregou hoje pela manhã, um dos 4 primeiros discípulos chamados pelo Senhor, daqueles que o seguiam, para fazer parte daquele corpo de pessoas que foram treinadas por Jesus, aqueles 12, e que depois foram estabelecidos como apóstolos. Aqui está João, que escreveu o Evangelho, que escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, e depois o Apocalipse. Esse é o João, antigo pescador, filho de Zebedeu, junto com seu irmão Tiago, que, atendendo o convite de Jesus, abandonou sua profissão. E enquanto Lutero falava hoje pela manhã, eu estava pensando ali, e Zebedeu? Apostou a vida nos filhos, né? Para herdar a companhia de pesca do pai. E Jesus chega para ele e diz, olha, larga tudo, agora vocês vão ser pescadores de homens. E eles imediatamente fizeram isso, né? E às vezes são decisões difíceis que a gente precisa tomar na vida. E esse homem aqui agora é um dos grandes instrumentos na mão de Deus, o último dos apóstolos, o único que morreu de velhice. Todos os outros foram sacrificados, mas esse aqui sofreu muito também. Os últimos dias de João foram difíceis, preso, exilado numa ilha, onde o Senhor usou de graça e misericórdia com ele, porque o último dos apóstolos, preocupado com o futuro da igreja, a igreja debaixo de tremenda perseguição, agora do Império Romano, não mais de judeus. O apóstolo João, na sua agonia, no seu clamor, como um pastor impedido de cuidar das ovelhas, recebe de Deus aqui a orientação lá no Apocalipse, na ilha de Patmos, de que Deus continua no controle da história, que João escrevesse às igrejas, consolando as igrejas, dizendo que aguentem firme, que o Senhor está no controle, nada saiu do controle de Deus. E assim é a vida do cristão. Aqui, nessas duas últimas cartas, né, daquele bloco de cartas pastorais dirigidas às igrejas, o apóstolo João tem preocupações com a saúde espiritual das igrejas, por causa dos ataques que a igreja vinha sofrendo, não ataques externos de perseguição, mas ataques do diabo, semeando no meio da igreja ensinos falsos. Gente com coração cheio de vaidades, procurando exercer primazia e liderança na igreja. João escreve a sua segunda carta à igreja e a sua terceira carta no mesmo momento, com a mesma linguagem, por isso que eu queria que vocês comigo lessem juntos essas duas cartas, para um dos presbíteros dessa igreja que ele se dirigiu. E como nós estamos aqui num processo de preparação, de oração, por liderança na igreja, presbíteros e diáconos, esse texto aqui vem juntamente conosco somar a todos os textos que nós vemos aqui expondo para vocês, para não somente chamar a atenção da consciência daqueles que são apontados pela igreja como possíveis líderes, como também a responsabilidade da igreja na escolha das pessoas que Deus tem separado para essas obras. E então eu queria falar nessa noite sobre a escolha de uma liderança saudável e me basear nessas duas cartas, segundo e terceiras epístolas do apóstolo João. Deixe-me ler. Diz assim a segunda carta: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos,
a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Tomai cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completa recompensa. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, esta verdade, não o recebais em casa, nem lhes deem as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muita coisa que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Agora vamos para a terceira carta. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios ou das igrejas gentílicas. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muita coisa tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua direção, sua assistência, para que possamos
ouvir a voz do nosso Deus. Pai amado, é tão bom a gente poder estar aqui reunidos como igreja, como teu povo, cantando os teus louvores, ouvindo, recitando os teus salmos. Como é bom poder, Senhor Deus, dobrar os nossos joelhos para buscar do Senhor misericórdia e favor a nós, seres humanos tão pecadores e caídos. Como é bom saber que o sangue do teu Filho naquela cruz é suficiente para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Como o nosso coração se enche de gratidão, como a nossa boca, Senhor Deus, se enche de louvores a Ti, para agradecer, para cantar esses louvores, para exaltar a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua graça, a Tua misericórdia e poder. Como é bom poder ver nossos filhos aqui na frente, Senhor Deus, nossos netos, as crianças do Senhor, a herança do Senhor, também louvando o Teu nome. Como é bom poder ter um lugar como esse, fazer parte de uma família que ama o Senhor, que busca o Senhor. E nesse momento, quando nós paramos para ler a Tua palavra e atentar à Sua exposição, nós clamamos ao Senhor, fale ao nosso coração. Use de graça e misericórdia conosco. Manifesta o Teu poder aqui. Faz com que saiamos daqui com a forte impressão que estivemos diante do Deus da glória. E Ele se agradou do nosso culto. E Ele falou ao nosso coração. E que saímos aqui desafiados a viver a vida para o Teu reino, para a Tua glória, para expressar a beleza do Senhor em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, enquanto igreja. É o que nós Te pedimos, confiados em Jesus, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no nome dEle que nós oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amados, no próximo domingo anunciaremos os candidatos que concorrerão às eleições da nossa igreja. Seguindo a orientação da palavra, estamos intensificando o período de oração. E eu peço a vocês, para que vocês intensifiquem isso diante de Deus, clamando a Deus que nos oriente na escolha desses líderes para a condução da obra local. Haverá eleições de oficiais, há vagas a serem preenchidas no Conselho de Pastores e para a junta de diáconos da igreja. Entre outros, temos trabalhado com a igreja o texto de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. E nesse texto de Atos 6, de 1 a 7, os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja, convocaram toda a comunidade dos discípulos e conversaram com eles, arrazoaram com eles a respeito da tarefa que estava sendo pedida aos apóstolos de servir as mesas, de distribuir os alimentos com justiça e com equidade, para que não houvesse preconceitos, preferências e predileções. Eles arrazoaram dizendo que não era justo isso, não é razoável que abandonemos o ministério de ensino da palavra para servir às mesas. Aquele não era o ministério confiado aos pastores, aos apóstolos ali em Jerusalém. Eles tinham total consciência disso. E revelaram isso quando disseram à igreja, no verso 4 do capítulo 6 de Atos, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles convocaram a assembleia dos discípulos e propuseram a solução, onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. Eles deveriam escolher dentre eles mesmos homens, aos quais os apóstolos encarregariam daquele serviço, daquele ministério novo que surgiu na igreja por causa da necessidade e da demanda. E aí surge o ministério diaconal na igreja, como um ofício na igreja. Vimos também que a intenção do diabo naquela investida era distrair a atenção dos pastores e de sobrecarregá-los com outras demandas e outros afazeres. Com isso, a igreja seria enfraquecida no ensino
e aprendizado da palavra de Deus. O papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer os critérios bíblicos de caráter que deveriam ser observados pela comunidade na escolha dessas pessoas. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. Quais eram? Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e homens de sabedoria para lidar com aquelas questões delicadas de relacionamento na igreja. Aprendemos que se a igreja observar os princípios ensinados no texto de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7, ela avançará muito na escolha de bons presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e de diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre os irmãos e para a obra de assistência aos santos. A terceira carta de João, é nela que eu quero me focar com vocês. Li a segunda para que vocês entendessem o contexto. Mas a terceira epístola de João é outro texto muito rico em orientação, neste particular, de liderança. Tanto para orientar os líderes em suas motivações e na sua vigilância do próprio coração, quanto também orientar a igreja na escolha de homens que sejam bons modelos de liderança. O autor da carta, João, identificou-se como presbítero ou pastor. É a mesma função no Novo Testamento. Ele dirigiu sua carta a Gaio, seu amado filho na fé, também presbítero como ele. O assunto da carta tratava sobre como o servo do Senhor deve proceder na liderança da igreja. Alguns modelos de liderança são apresentados por João. Um modelo negativo, de um presbítero chamado Diótrefes, que não deveria ser imitado ou apoiado nem por Gaio, nem pela igreja. Um modelo positivo, de Demétrio, esse sim, a igreja e outros líderes, inclusive Gaio, deveriam observar. E ainda um terceiro modelo é apresentado aqui, o modelo de neutralidade de Gaio, a quem João dirige a carta, que é reprovado pelo apóstolo João, que o exorta a abandonar essa postura de neutralidade no momento de necessidade de liderança na igreja. Então eu gostaria com vocês de observar esses três modelos, claramente apresentados pelo apóstolo João, que deveriam ser observados pela igreja de maneira geral. Então, perguntas como o servo do Senhor deve proceder na liderança da igreja de Jesus? Ou que características de um líder devem orientar a igreja em sua indicação e escolha? Esse escrito da terceira de João oferece resposta a essas questões. Vejamos então, primeiramente, o padrão de comportamento a ser seguido pelo líder e observado pela igreja. Vamos começar com o positivo, né? Esse é o modelo padrão que João estabelece como algo positivo que deveria ser seguido por quem está na liderança e observado pela igreja. Primeiro, o líder deve ter um procedimento fiel, confiável naquilo que ele pratica para com os irmãos. Veja o verso 5, juntamente comigo aqui. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. É interessante entender o texto, mesmo quando são enviados de fora pelos apóstolos. Você vai compreender que determinados apóstolos, como João, nesse momento da igreja, no
no terceiro terço do primeiro século, dos anos 67 em diante até o ano 100, a igreja estava debaixo de um momento de muita perseguição. Já não havia mais Pedro, já não havia mais Paulo, já não havia mais Tiago, já não havia os outros apóstolos. João era o apóstolo sobrevivente, era o último dos 12. A igreja passava por ferrenha perseguição do Império Romano. Todos os outros apóstolos já haviam sido sacrificados e perseguidos e mortos. João assume o papel de supervisor das igrejas da Ásia Menor. É o bispo, não é? É aquele que orienta, é aquele que chama o pastor fulano de tal para ir para a região tal, porque lá eles estão precisando de uma instrução que você é bom nisso, né? A gente viu isso em Paulo, quando você lê a vida de Paulo e percebe que Paulo envia Tito para Creta, envia Timóteo para Éfeso na Ásia, envia Epáfras, envia Lucas. Então ele envia, tem essa movimentação, enviou Apolo para tratar lá na igreja em Corinto, para que a igreja se fortalecesse na compreensão das bases do Antigo Testamento quanto o Messias, como Jesus sendo o Messias. Então havia essa movimentação, e esses apóstolos que eram líderes, Paulo tinha a seu serviço uma equipe de pessoas que assistia às igrejas por todo o mundo gentílico. João está fazendo isso, ele está enviando presbíteros, pastores, para as igrejas, para prestar socorro às igrejas que passavam por aflição. E ele diz uma coisa interessante a Gaio: Gaio, proceda assim como você vem procedendo fielmente. Você é uma pessoa confiável naquilo que você pratica para com os demais irmãos. Mesmo quando eles são enviados por nós, são estrangeiros, você acolhe, você recebe essas pessoas. Então, um primeiro padrão de um comportamento a ser seguido por um líder e observado pela igreja, naqueles que estão na liderança, é que é uma pessoa de um procedimento fiel e confiável. Alguém com quem a igreja se sente seguro com a sua liderança. Alguém que acolhe as outras pessoas. Segundo lugar, o bom líder faz com que os obreiros em suas jornadas vivam e trabalhem no reino de modo digno, de modo que agrade a Deus. Veja o verso 6. Ele diz: estes deram testemunho quando eles saíram dali e vieram aqui para mim, deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrade a Deus. O conselho da igreja, os presbíteros, eles são o suporte do ministério pastoral. Eles são aqueles que, à semelhança de Arão, seguravam nas mãos de Moisés enquanto Moisés estava ali abrindo o Mar Vermelho. Enquanto os pastores estão na linha de frente, aconselhando, visitando, orientando, discipulando, exortando a igreja, esses irmãos são o apoio. Um pastor que não tem um conselho firme e que lhe dê o suporte necessário, ele não vai muito longe no seu ministério. Mas quando um conselho é maduro, quando são presbíteros fiéis, quando estão ali de fato com o pastor para dar a ele aquilo que seja necessário para que ele faça bem a sua jornada. É isso que João está dizendo, que um bom líder faz com que os obreiros em sua jornada vivam e trabalhem no reino de modo digno, de modo que agrade a Deus. É isso que diz o verso 6, no final do verso 6. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo digno que agrade a Deus. Em terceiro lugar, o líder, segundo Deus, é alguém acolhedor dos irmãos, tornando-se, com isso, cooperadores com eles na proclamação da verdade. O final do verso 8 aponta isso,
dizendo, portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Esses que lhes são enviados para dar suporte à igreja, para dar apoio à igreja, para orientar a igreja, para instruir a igreja, dê suporte a eles, para que vocês se tornem cooperadores com a construção do reino, da igreja, a edificação da igreja, para que sejamos cooperadores da verdade. E nisto, Demétrio era um modelo a ser seguido. É isso que Paulo está dizendo a Gaio. Gaio, eu tenho recebido bom testemunho a seu respeito, que você é um homem fiel no seu procedimento para com os irmãos. Eu tenho recebido a informação de que você os ajuda em sua jornada para que eles trabalhem no reino de forma digna, de forma que agrade a Deus. Eu tenho ouvido que você é acolhedor desses irmãos, tornando-se com isso cooperadores com eles na proclamação da verdade. Que coisa boa é saber que os meus filhos andam na verdade, né? Essa é a alegria de um pastor. Essa é a alegria que João manifesta. Eu tenho visto você como um filho na fé que assumiu a liderança da igreja junto com Diótrefes e com Demétrio, para cuidar da igreja que o Senhor confiou a vocês. Que bom que você está fazendo isso, né? E olha para Demétrio, verso 12, vejam comigo o verso 12, ele diz, quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui você vai entender um pouquinho a carta de João. Parece estar havendo um conflito de liderança na igreja. Daqui a pouco a gente vai ver uma liderança de conduta ou de comportamento negativo. Aqui João está dizendo, olha, a conduta positiva é essa, você tem andado nisso. Demétrio tem andado nisso, não é? Mas Diótrefes não. Parece que estava havendo um conflito entre Demétrio e Diótrefes. E que Gaio era a pedra da vez de definir para que rumo a igreja andaria. Vamos caminhar para você entender isso. Demétrio tem testemunho da verdade, todos dão testemunho que ele é um homem fiel. Eu também dou esse testemunho a você como seu pai na fé. Mas aí a gente observa João apontar para um comportamento a ser evitado no exercício da liderança. E eu acho tão importante a Bíblia, eu acho Deus tão claro, tão objetivo, tão honesto no trato com a gente. Se você for ler a Escritura, você vai ver que Deus não esconde as falhas e os pecados de nenhum dos seus servos. Ele expõe o pecado de todos eles como um exemplo para a gente. Deus não os tritura, não os joga fora, Deus recupera. Deus recupera todos eles. Deus não rejeitou Davi depois do pecado escandaloso que Davi cometeu no reino de Israel. Deus resgatou Davi. Deus resgatou Sansão. Deus resgatou tantos homens de Deus. Deus resgatou Pedro, que o negou. Deus não desiste de mim nem de você. Mas ele deixa claro que não tem nenhum de nós perfeito, como o Bruno bem colocou aqui no momento de oração, para a gente sondar o nosso coração. E o que João está fazendo aqui é expor para Gaio, e de certa forma para todos nós, porque esse foi um documento inspirado pelo Espírito Santo para deixar registrado para o conhecimento de todos. A liderança pode tomar rumos errados, depende da motivação do nosso coração. Não há garantias de que eu vou permanecer sempre fiel. Como o Bruno colocou aqui, de que nós permanecemos sempre fiel, se nós não sondarmos o nosso coração, porque é uma tendência natural dessa natureza caída que nós carregamos de inclinar-se para o mal. O que João expressa no começo das duas cartas é o meu maior prazer enquanto pastor é ver que os meus filhos andam na verdade. E como é bom, ó Senhora eleita, ver que os teus filhos andam na verdade. Mas todos nós temos uma natureza corrompida, pecaminosa.
E precisamos atentar para as motivações do nosso coração, porque o problema começa exatamente aí. No que motiva o nosso coração. E João aqui apresenta o comportamento a ser evitado no exercício de liderança. Na carta, João também apresenta procedimentos que deveriam ser evitados por quem exerce a liderança, bem como observados pela igreja. Primeiro, um bom líder não busca exercer primazia. Veja o verso 9. Ele diz: escrevi algumas palavras à igreja. Escreveu, ele está se referindo a uma carta que ele escreveu à igreja, provavelmente a segunda carta que ele escreveu à igreja, e teve dificuldade da igreja tomar conhecimento do conteúdo dela. Porque caiu na mão de um dos líderes presbíteros, Diótrefes, que tinha uns perrengues com João. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que eles se lembrem das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Então, observe aqui, um bom líder não busca exercer primazia, ou seja, querer sobressair-se sobre os demais líderes, ou sobre a igreja. Ele não busca o domínio sobre os demais. Ele não deve cobiçar posições e lugares de honra. Não deve exercer liderança com vaidades, buscando obter status, respeito, reconhecimento. Não pode ser essa a motivação de alguém que serve a igreja. Fomos chamados para servir a noiva de Cristo e não para dominar sobre ela. E como Paulo disse aos presbíteros ali em Éfeso, em Atos capítulo 20, Deus vai pedir conta de cada um de nós, de como nós fizemos isso. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, uma das coisas que precisamos evitar é a vaidade, é a tentativa, a tentação de achar que nós podemos controlar as pessoas, controlar os demais líderes, controlar a igreja. Quem tem essa prerrogativa é uma pessoa só, Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ninguém mais. Nem eu, nem ninguém mais. É Cristo Jesus. Em segundo lugar, um bom líder não difama. Não profere contra outros líderes e irmãos palavras maliciosas, difamatórias e caluniosas. É isso que diz o verso 10. Por isso, quando eu for aí, diz João a Gaio, farei com que ele, Diótrefes, se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Irmãos, uma das coisas que talvez mais pegue na vida da gente enquanto pastor é que a gente lida com cada um de vocês, ajudando, aconselhando, orientando, chorando junto, sofrendo o crescimento de cada um de vocês, a luta contra o pecado que todos nós carregamos. E o trabalho pastoral é ajudar as pessoas, é sentar, é chorar, é orientar. Nós não esperamos, quando olhamos para nenhum de vocês, perfeição. Porque vocês não são perfeitos. Vocês são uma obra inacabada. Vocês estão em processo de santificação. Vocês trouxeram da vida passada muitas cargas de vícios pecaminosos. Eu também luto com isso em mim. Então, o trabalho de um pastor não é julgar as pessoas. É ajudar as pessoas a vencerem a natureza caída que elas carregam. E uma das coisas mais terríveis para a gente é quando alguém, sei lá, num processo desse, olha, não tem nada mais difícil do que um processo desse de exame de candidatos. Porque vocês indicam pessoas e a gente orienta para que vocês façam isso em oração. Não façam isso por amizade, não façam isso por qualquer outra coisa que não pelos padrões que a palavra apresenta.
de dons e de frutos do Espírito, em maturidade e crescimento. Nós conhecemos as dificuldades de cada uma das pessoas. Nós conversamos com essas pessoas. E às vezes a gente diz para uma pessoa, olha, não é o momento. Trabalhe melhor essa área da sua vida. A gente vê dons em vocês, mas ainda não é o momento. A gente não quer que você assuma uma posição que depois pese contra você por causa de algumas lutas suas. E às vezes quando a gente toma uma posição dessa, aí a terceira pessoa que não sabe de nada, que talvez indicou, assinou lá a indicação, vai dizer, poxa vida, pastor, conselho. Irmãos, vocês não sabem o peso que pesa nos nossos ombros para tomar essas decisões e pastorear a igreja de Deus. Da responsabilidade que pesa sobre nós diante de Deus. Então, é muito delicado, e talvez a pior coisa é que quando a gente escuta um comentário malicioso, calunioso, difamatório, colocando sobre nós suspeitas. Esses dias eu pedi para a mídia tirar do ar um podcast que já tinha sido gravado há um bom tempo, do Ministério de Casais, que envolvia um casal do qual o marido foi indicado para ser um oficial da igreja. E claro, a gente tem que se ligar em tudo. Inclusive, a gente tem que se comportar de tal forma para que o diabo não tenha nada de que nos acusar. E alguém, não, rapaz, que negócio é esse? Botaram o nome de uma pessoa que é candidato, será que que isso não vai influenciar a igreja? Eu digo, corta, tira do ar. Para não cair sobre nós nenhum tipo de suspeita de estar preferindo uns e preterindo outros. Eu sei que a gente tem que ter esse cuidado, porque eu conheço o diabo e também conheço o coração do homem. Então, por causa disso, a gente tem que ter esses cuidados. Mas é interessante para você ver que quem me conhece sabe que eu tenho maior preocupação ética, que eu não sou político, que eu não favoreço ninguém, que meu compromisso é com a verdade, é com a palavra de Deus. Mas é muito ruim quando se coloca em xeque a tua moral. João está reclamando isso, dizendo que Diótrefes, que ele vai aí e vai ter uma conversa cara a cara com Diótrefes, que não só lhe dá acolhida, que não só impede que a igreja receba a carta de João, a segunda carta inspirada pelo Espírito Santo, como também profere contra o apóstolo João palavras caluniosas e maliciosas contra João. Eu vou chegar aí, Gaio, e eu vou lidar tete a tete com ele, para fazê-lo lembrar das coisas que ele fala contra mim. Um bom líder não difama. Um crente não deve usar disso. Se você não conhece todas as informações acerca de uma decisão que a liderança da igreja tomou, não emita juízo leviano. Um bom líder não difama, não profere contra outros líderes e irmãos palavras maliciosas, difamatórias e caluniosas. Ele não semeia o mal contra os outros líderes. Em terceiro, um bom líder não vive competindo, mas cooperando com os demais. Diótrefes não nos dá acolhida, diz João. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Atitudes e procedimentos como esse só servem para entristecer e afastar irmãos da igreja. Diz o verso 10, e não satisfeitos com isso, de não nos dar acolhida e de proferir contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos que nós enviamos,
como impede os que querem recebê-los e assim os expulsa da igreja. A ideia aqui é afastar, pôr para fora. E muitas vezes um procedimento de um líder que não tem o caráter de Cristo, que não tem a maturidade necessária, e que exerce primazia, e que compete com os demais, e que usa de palavras maliciosas para ferir ou queimar um ao outro. A ideia é que essas pessoas entristecem, afastam outras pessoas do convívio da igreja. Esse tipo de liderança adoece a igreja, impedindo-a de receber o favor de Deus. Era esse o procedimento de Diótrefes. E João não tem esse negócio de politicamente correto. Ele está falando para Gaio, um presbítero. Gaio, olha para Demétrio. Todos dão testemunho sobre ele. A verdade dá testemunho sobre ele. Nós damos testemunho sobre ele, de que ele é um homem fiel. E o nosso testemunho é fiel. Olha para Diótrefes, o que ele faz? É um líder vaidoso, que quer exercer o controle sobre os demais, que difama, que não acolhe, que expulsa as pessoas da igreja. E aqui vem o terceiro comportamento que João aborda, e aqui ele aponta diretamente para Gaio, o seu filho a quem ele ama, na verdade. Comportamento de neutralidade deve ser abandonado no exercício de liderança. A advertência a Gaio é contundente. Ele diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Ou seja, Demétrio. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ou seja, Diótrefes. João é claro, é contundente. O verso 11 é muito claro. Amado, não imite o que é mal. Gaio, não imite a Diótrefes. E sim, imite o que é bom. Porque quem pratica o bem procede de Deus, Gaio. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quem não ajunta, Jesus disse, quem não ajunta comigo, espalha. É preto no branco. Não se opor ao erro é ser cúmplice com ele. E você precisa, Gaio, tomar posição pela verdade, pelo que é justo, pelo que é correto. Na maioria das vezes, a neutralidade não é sinônimo de equilíbrio, de imparcialidade ou de moderação, mas sim de covardia e comprometimento da verdade e da justiça. Muitas vezes a neutralidade compromete a paz, a verdadeira paz, a harmonia e o bem-estar da igreja. Um líder deve ter autonomia para repreender o que está errado no comportamento de outro líder. E, claro, fazer isso no temor do Senhor. Mas ele precisa ter autonomia e coragem para fazer isso quando necessário. Ele deve tomar posição por aquilo que é correto e verdadeiro. Essa é a exortação de João a Gaio, o seu amado filho na fé, que tem muitas virtudes, mas nisso, Gaio, você precisa mudar na sua vida, precisa tirar esse comportamento de neutralidade. Isso não é de Deus. Você não está colaborando com a saúde espiritual da igreja fazendo isso. Botando panos quentes num comportamento de alguém que é reprovável, você se torna cúmplice com o pecado dele. Um bom líder não se esconde atrás da neutralidade. Veja um exemplo e atitude de Paulo diante do comportamento parcial de Pedro. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. E leia comigo, ou acompanhe a leitura do verso 11 ao verso 14. Pedro, apóstolo dos judeus, Paulo, apóstolo dos gentios. Deus levanta Pedro para cuidar das igrejas em Israel, em Jerusalém, a igreja judaica. Paulo é chamado por Deus para o mundo gentílico, para pregar o evangelho aos romanos e aos gregos, aos helênicos, aos gentios, povo que não é judeu. A igreja da Galácia é uma igreja gentílica.
Surge ali uma igreja. Paulo está ali com os irmãos. Recebem uma comitiva de judeus vindo de Jerusalém. Pedro está com eles. Pedro pegou o primeiro voo, veio na frente. Sentou com eles. Comeu galinha cabidela. Sarapatel. Carne de porco. Estava lá com eles na maior tranquilidade do mundo. Quando chega a comitiva dos judeus, aí Pedro sai de fininho, pega o pratinho dele de sarapatel, esconde, né? Veja o que Paulo fez quando percebeu esse comportamento de Pedro. Gálatas capítulo 2, verso 11. Ele diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão, temendo a crítica e a reprovação. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, o exemplo aqui de Paulo com Cefas é um exemplo para a gente. Nem sempre a gente vai estar certo. Nem sempre, talvez, o nosso procedimento, a nossa proposta, a nossa ideia seja melhor para a vida da igreja. Tem que haver entre nós líderes com autonomia para dizer: não é desse jeito, pastor. E quantas vezes isso não já aconteceu? E a gente tem que dizer: não, você está certo, meu irmão. É a palavra quem tem que nos guiar nisso aqui. O que se espera de um líder é que se posicione pela verdade, seja firme, seja comprometido com Deus e com a sua palavra. Quando nós nos deparamos com esses três modelos, o modelo positivo de Demétrio, o modelo negativo de Diótrefes e o modelo de neutralidade de Gaio, né, que é exortado a abandonar essa neutralidade e assumir posição pela verdade. Nós percebemos que na conclusão da carta, Deus, através do apóstolo João, chama a igreja à reflexão e a considerar a sua responsabilidade na escolha de seus líderes, porque essa é a intenção da carta. A primeira coisa, como conclusão para a nossa vida como igreja, o que João aplicou à igreja da sua época: não imites o que é mau, senão o que é bom. Verso 11. Observe, veja os comportamentos, veja a conduta, observe. E não imite o que é mal, imite o que é bom. Segundo, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal não entendeu o Evangelho. Jamais viu a Deus. Essa é a conclusão de João, no verso 11b. Isso também serve a nós, líderes, com uma advertência para que sondemos nossas motivações no serviço do reino. O que é que me faz servir a igreja como diácono? O que é que me faz servir a igreja como um presbítero? O que é que me faz servir a igreja como um pastor? O que é que me faz servir a igreja na liderança de um ministério? O que é que me faz servir como um professor da escola dominical? Como um líder de sociedade, o que é que me faz servir? É obter o respeito das pessoas? É o status do cargo? É a vaidade do coração?
de querer ser alguma coisa? O que é que me motiva na vida cristã? Isso serve para nós como uma advertência para que sondemos nossas motivações no serviço do reino de Deus. E trazemos aqui 3 aplicações práticas para a nossa vida. O texto coloca sobre a igreja a responsabilidade de escolher bem os seus líderes. Por isso, primeiramente, precisamos fazê-lo debaixo de oração e jejum. Já vimos aqui em Atos capítulo 13, como a igreja buscou o Senhor em oração e jejum, para ouvir a voz de Deus, para discernir a vontade de Deus, a quem Ele chamou, a quem Ele separou para determinadas funções na igreja. A igreja precisa fazê-lo debaixo de oração e jejuns. Por isso eu convoco a igreja, a partir de já, de domingo principalmente, quando nós apresentaremos os candidatos que foram aprovados pelo Conselho, para que a igreja ore a Deus. Senhor, quem desses homens? Observe os princípios que a Bíblia nos ensina. Em segundo, precisamos fazê-lo pelas razões certas, pelas razões bíblicas. Ouvir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus não é coisa mística. A palavra de Deus me dá os parâmetros para que eu possa, em observar os parâmetros, acertar com a vontade de Deus. Então precisamos fazê-lo pelas razões certas, pelas razões bíblicas. Em terceiro, precisamos fazê-lo com temor e tremor, pois a quem muito se deu, muito lhe será pedido. E acredito, irmãos, que a nossa igreja tem recebido muito dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, muito será pedido dela. Por isso, seremos indesculpáveis se agirmos por outras motivações que não as apresentadas na palavra de Deus. Minha oração, meu desejo é que Deus nos abençoe e nos direcione a discernir a sua vontade. Que Deus levante, sustente entre nós uma liderança sadia, saudável, para o bem da igreja, para o avanço do reino. Que Deus nos dê temor no coração, que Deus nos dê o desejo de poder agradar o Senhor e, em harmonia com Ele, estabelecer aquilo que Ele tem preparado para o bem da igreja. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu queria me dirigir a você, já líder, diácono, presbítero, pastores, a você que exerce alguma supervisão, liderança, coordenação de ministérios na igreja. O que é que te motiva? Qual tem sido o teu procedimento? Eles têm feito bem às pessoas que te rodeiam? Ou eles têm sido um exemplo mau para as pessoas? Eu queria falar ao coração daqueles que foram indicados também. Sonde o seu coração, suas motivações. Se avalie pelos critérios da palavra. Para que você não venha assumir uma função pela qual você ainda não está pronto. Queria falar à igreja. A igreja, a primeira igreja, tem recebido instruções claras da palavra de Deus. E saiba que a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Façamos isso com temor e tremor, com responsabilidade, com motivação certa, com os critérios da palavra. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Sabemos, Pai amado, que o nosso coração é vil, inclinado ao mal. E não é à toa, não é por acaso que o Espírito do Senhor, em última análise, o verdadeiro autor da Escritura,
Não é à toa que ele usou o apóstolo João para deixar registrado essas palavras para a nossa exortação e conhecimento hoje. Dá-nos, ó Senhor Deus, um coração sincero, com motivações sinceras diante do Senhor. Livra-nos, ó Senhor Deus, de um coração vaidoso, competitivo, que busca no serviço da igreja reconhecimento, status, respeito, aplauso, aprovação. Dá-nos, ó Senhor Deus, a consciência de que é o Senhor que estamos servindo. Estamos cuidando de algo que não é nosso, é a tua igreja, que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E como é pesado, complexo, responsável isso. Dá-nos a graça necessária a nós, aqueles que o Senhor tem separado para esse trabalho, para esse serviço. Dá-nos a graça necessária, Senhor. Perdoa as motivações erradas do nosso coração. Perdoa os procedimentos que nós vimos aqui, reprováveis. Não deixe que da nossa boca flua qualquer tipo de comentário que venha a difamar, que venha a causar dano a quem ouve. Dá-nos, ó Senhor Deus, ser um povo que é honesto, sincero, em deixar que o Teu Espírito trabalhe o nosso coração, para que vivamos a nossa vida para o Teu agrado, Senhor. Tenha prazer em nós, assim como o Senhor teve prazer no Teu Filho Jesus. Santifica-nos, ó Senhor Deus, que o Teu Espírito trabalhe o nosso coração. Perdoa-nos os nossos pecados. Purifica-nos, ó Senhor Deus, das nossas faltas. Lava-nos, ó Senhor Deus, com o sangue de Jesus. E não permita que venhamos ser motivo de tropeço para aqueles que esperam em Ti. Não permita que por nosso intermédio venha vergonha ao bom nome de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em oração, em nome do Senhor amado. Amém, Pai amado. Amém.